Bom dia, tudo bem? Boa noite, na verdade, né? Aqui na Austrália é de dia, mas aí é à noite. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é sobre a nossa linha editorial. Esperar o Instagram dar uma notificada pro povo, né? Oi, gente, sejam bem-vindas, tudo bem? Deixa eu arrumar essa câmera aqui, isso. Bom dia, gente! Como vocês todos estão aí? Hoje nós vamos falar sobre algo muito legal. Olha, doida pra entrar na sua turma. Calma, você tem que passar pela minha semana em setembro, do dia 13 ao dia 20 de setembro. Eu vou estar dando aulas pra vocês. E vai ser muito bom vocês encontrarem, né, essa conexão, saberem se realmente o que eu tô falando faz sentido pra vocês. Vai ser uma aula muito legal que eu tô preparando assim com muito carinho. Vai ficar sensacional, não é querendo, né, falsa modéstia aqui não, vai ficar uma aula sensacional. Então vai ser muito legal para vocês participarem. Gente, eu já vou começar com o assunto, porque se eu não começar com esse assunto agora, a gente vai demorar muito para quem for assistir essa live depois. Então nós vamos começar a falar sobre linha editorial. O que é linha editorial, gente? Eu vou começar a falar para vocês aspectos naturais, né, que você encontra todos os dias, para fazer sentido na sua cabeça sobre o que é linha editorial. Tudo que é relacionado ao visual, né, tudo que é relacionado ao visual para poder vender, ele segue uma linha editorial muito específica. Por exemplo, quando você coloca naqueles canais de futebol, sabe? CNN, eu acho que é, né, de esportes. Você vai ver que ali dentro daquele canal de esportes, ele vai falar de um assunto muito específico ali dentro. E ele não vai variar muito longe daquele assunto que é o futebol. Mas antes disso, gente, olha, clica aqui nesse botãozinho, convida alguém pra vir aqui. Ontem vocês não convidaram ninguém, hein? Que eu fui lá ver depois. Então, ó, clica aqui. O assunto de hoje é muito legal e eu acho que como forma de agradecimento de eu estar compartilhando isso com você, sendo que muita gente cobra pra compartilhar isso. Clica aqui, ó, e envie pra alguém, por favor. Faz isso agora por mim. Clica aqui e envia pelo menos para 3 pessoas. Não custa nada você clicar aí, ó, e enviar para 3 pessoinhas. Então, eu vou ficar aqui esperando você enviar. Até você enviar, eu vou segurar esse conteúdo aqui. Vou dar uns ois aqui pro pessoal. E aí, quando você chamar, eu continuo. Oi, mãe. Oi, Jéssica. Oi, Marcele. Oi, Maitê. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindas. Flávia tá aqui também. A Nina tá aqui. Obrigada, Nina, por enviar, linda. Deixa eu ver a Maybe. Gente, eu tô com problema de vista, eu acho, sabia? Acho que é muito tempo no computador. Eu fui fazer um exame de vista um tempo atrás e o cara falou que tava boa a minha vista. Mas eu acho que eles estavam mentindo. Enviando pra 5 pessoas. Aí sim, Daniele. Daniela Félix mereceu minhas palmas aqui, ó. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Ajuda esse Instagram a desengatar aí minha rede social. Porque, olha, pensa numa pessoa que tá com a rede social travada por conta de eu ter falado tanto tempo inglês aqui. E aí, de vez em quando, chega um aqui falando Jacutinga, Minas Gerais. Gente, eu fui muito em Jacutinga comprar coisas, comprar roupas. Sergipe seguindo você sempre. Ai, que linda. Obrigada, gente. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vai enviando aí, vai enviando aí. Olha, então quando você chega naquele canal de esportes, o que acontece lá nesse canal de esportes? Ele tá falando sobre futebol, ele tá falando sobre atacantes e etc. Ele não muda muito ali o assunto. E você sabe que todas as vezes que você acessar esse canal de futebol, né, de esportes, ele vai estar falando de algum tipo de esporte. Ele vai estar falando. Por quê? Porque isso foi definido dentro da linha editorial dele. E por que acontece dentro da nossa rede social? Que a gente varia tanto entre assuntos. Um dia a gente tá falando de uma coisa, outro dia a gente tá falando de outra. Depois, no outro dia, a gente viu um assunto legal e a gente compartilha. Aí depois, nossa sobrinha, sei lá, fez uma coisa bonitinha, a gente vai lá e compartilha. A nossa sobrinha não, porque nem tenho sobrinha, né? Mas eu tenho um sobrinho. A gente compartilha. Aí depois a gente fez uma foto bem bonita e a gente coloca lá na foto. Sejam bem-vindos. Que linda a vida. Que coisa maravilhosa que é viver. Bom dia. E assim a gente vai fazendo a nossa rede social um grande circo.
E quando eu digo circo, é porque não tem ordem. Até circo tem ordem, né, gente? Até o circo tem ordem. E a gente vai fazendo na nossa rede social uma grande bagunça. E olha, eu acho que eu sou uma das pessoas mais indicadas para poder falar isso para você. Porque por muitos anos, e você não precisa rolar meu feed muito tempo para ver, que eu não tinha nenhum tipo de ordem dentro da minha rede social. Eu falava do que me dava na telha. Por quê? Porque eu não sei se vocês já conhecem minha história aqui, mas eu trabalho desde 2017 com coprodução. E o que quer dizer coprodução? Coprodução quer dizer que eu fazia lançamentos digitais, vendia cursos digitais para outras pessoas. E como assim? Ah, você vendia? Não. Eu preparava a pessoa para ela vender na rede dela. Então eu fiz isso com vários cursos. Eu acho que os mais famosos que você deve conhecer é o Makeup Academy, foi o Beauty Queen, da Natália Guimarães, foi o Ale de Souza Academy. O Ale de Souza, eu fiz um lançamento para ele. Fiz lançamento também para o Luiz Toledo, que foi um ganhador, o vice-campeão daquela Batalha dos Confeiteiros. Fiz lançamento também para muitas pessoas, para Fabi Bertotti. Então eu preparava as pessoas, preparava a rede social dela, criava uma lista de interesse de pessoas e aí vendia um curso online com esses nomes assinados. Então eu preparava muito a rede social do meu cliente. E eu fiz alguns aqui também, eu fiz para o Baia Letoso, que é um dos maiores confeiteiros da Austrália. Hoje ele é o número 1 da Austrália, já por 2 anos seguidos. E é muito graças ao curso, porque a gente dá toda uma estrutura para a rede social da pessoa. E aí uma das coisas que eu errei muito foi, durante esse tempo que eu estava trabalhando ativamente para lançar o curso de outras pessoas, eu não criei na minha rede social essa visão das pessoas do que eu estava fazendo. Eu fui deixando elas me seguirem na rede social de um, de outro, onde eu sempre aparecia por conta de estar trabalhando no projeto. E aí eu acabei não criando na minha rede social esse núcleo de informação sobre marketing digital. Foi um dos meus erros. Mas eu também... Ai, desculpa. Não é Covid, tá, gente? Fiz até um teste. Mas, ó... O que acontece? A minha rede social não tinha linha editorial. Eu não tinha um foco aqui dentro. Eu fazia devocional. Eu postava minha família e eu dançando, pisadinha. Eu brincava. Eu colocava coisa engraçada. Eu via meme, eu repostava. Qualquer coisa. Minha rede social nunca foi uma rede social onde... Obrigada, Ney. Made. Obrigada pela saúde. Então, não tinha nenhum tipo de linha editorial. Eu tinha um nicho definido, Leila, mas ele não era um nicho completamente definido. Ele era um nicho, assim, tipo, falava de devocional. As pessoas me conheciam por conta dos devocionais. Então, eu fazia muito devocional aqui, falava de Deus. Então, as pessoas me conheciam por isso também, dentro da minha rede social. Mas eu não tinha muito definido aquilo ali. Eu não trabalhava aquilo ali, até porque não era na minha rede social o meu ganha-pão, não era dentro do meu Instagram onde eu fazia o dinheiro. Eu fazia o dinheiro nos meus projetos, nas pessoas que eu me associava, né, nos projetos onde que eu era sócia. Então eu fazia dinheiro ali. E aí eu comecei a ver que no meu Instagram eu tinha um núcleo de pessoas que queriam também aprender a ganhar dinheiro. Essas pessoas me viam fazer esse dinheiro com essas outras pessoas. Sabe, já tive lançamento que faturou 3 milhões de reais, já fiz lançamento que faturou 1 milhão de reais, já fiz lançamento que faturou 700 mil, já fiz lançamento aqui na Austrália que faturou mais de 100 mil dólares. E as pessoas falavam, meu, ensina a gente, o que você tá fazendo lá? O que tá acontecendo lá que você não fala pra gente aqui? E eu falei, não, agora eu vou compartilhar as coisas que eu fazia lá, porque eu acho justo. Depois me tornei mãe também e vi a dificuldade que a gente tem de trabalhar e exercer uma profissão dentro da internet. Eu vi que tinha muita mãe querendo, né, realmente viver da internet, via todo esse boom, esse novo mundo onde as pessoas conseguiam ganhar dinheiro a partir de algo da internet, e essa mãe lá tendo que deixar a criança na creche o dia inteiro e via ela há pouco tempo. E eu falei, não, eu vou fazer isso aqui. Só que aí é uma construção do zero, praticamente. Por quê? Ah, mas não é do zero, você já tem mais de 100 mil seguidores. Sim, mas essas pessoas não estavam qualificadas para o que eu queria, que era ensinar a empreender. Então eu precisei criar essa linha editorial. E o que é essa linha editorial? São temas que eu pré-defino para poder falar dentro do meu Instagram, para me
qualificar como uma especialista em algum assunto. Então, vou dar um exemplo aqui da boleira que eu dei ontem, né? Que eu adoro esse exemplo da boleira. Porque tem muita gente aqui que faz bolo no meu Instagram. Então, vamos dizer que essa menina faz bolo para vender. E ela já decidiu a persona dela. Lembra que a gente falou na persona na última aula que a gente teve? Ela decide que ela vai falar de bolo. Ela decide quem que é, né, a persona dela. Quem que é a Maria que ela vai escolher falar. E agora ela vai criar uma linha editorial. O que seria essa linha editorial? Ela vai precisar ter 3 temas, 3 a 4. Eu aconselho 4 temas que te dão um pouquinho mais de liberdade. Então, desses 4 temas que ela vai escolher, qual que é o principal tema que ela vai ter que falar no Instagram dela? Ela vai ter que falar de bolo. Então, o tema principal dela é o bolo, porque ela é boleira e ela escolheu falar sobre bolo, é o nicho dela. Então, ela vai falar de bolo. Ok, Magli, já entendi. A linha editorial dela principal é bolo? Sim. Qual que é a linha editorial dela secundária? E por que ela precisa criar essa linha secundária? Porque se ela falar só de bolo, da hora que ela acorda, a hora que ela vai dormir, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Ai, de novo bolo. Cara, ela só fala de bolo. Eu entro lá na página dela, tem bolo de cima até embaixo. Ela não falou de nada diferente, ela só falou de bolo. Eu não aguento. Fica chato, fica monótono quando você fala apenas de um assunto. E outra coisa muito importante quando você fala apenas de um assunto. Você não cria margem para outras pessoas te encontrarem. Outras pessoas que não estejam apenas interessadas em bolo. Entendeu? Em bolo, que eu digo assim, bolo mesmo. Porque dentro do bolo tem um monte de outras coisas que dá pra você falar, né? Então, vamos dizer que essa moça cria uma segunda linha editorial que seja família, né? Onde ela vai compartilhar um pouco da família dela. E quando eu digo compartilhar da família, gente, lembra o seguinte, que a linha editorial, ela se divide em 3 linhas muito importantes e densas. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes quando a gente fala de família, você começa a falar de um monte de coisa. Ixi, meu filho teve dor de barriga hoje. Ixi, não sei o que, isso aconteceu. Não. Não é tudo que você vai falar. Imagine uma revista. Revista eu acho que é o melhor exemplo que tem pra poder falar. Vocês lembram aquelas revistas de antigamente, né? Que hoje em dia a gente não tem nem mais revista, né? Você abriu uma revista e você tinha ideia do que ia ter lá dentro. Então, naquela revista, sei lá, Boa Forma, né? Que sempre tinha uma mulher ali sarada na capa, etc. O que você ia encontrar dentro dessa revista? Você ia encontrar exercício físico, etc, blá, blá, e dieta também. Que é algo muito complementar. É muito complementar à Boa Forma. Né? O exercício e a dieta. Você tá vendo que essa linha secundária, ela é algo muito complementar à tua linha primária? E ela precisa ser. Porque se você coloca uma coisa muito diferente, tipo assim, eu falo de bolo aqui. E aí depois aqui eu vou falar de impressora. Impressora e bolo, o que tem a ver uma coisa com a outra? O problema é quando a gente cria uma linha editorial muito separada uma da outra, eu tô falando de bolo aqui. E depois aqui eu tô falando de impressora, eu vou criar uma confusão na cabeça de quem tá vendo. Porque nós, principalmente os brasileiros, eu não vou falar só brasileiro não, porque aqui na Austrália é a mesma coisa. Aqui na Austrália a gente tem uma novela que tá passando há quantos anos, Sam? Home and Away? Há muitos anos já. Uns 20 anos, não tá? Ah, não sei não. 15 a 20, Uns 20, pelo menos. 20, né? Menos. Tem uma novela aqui que tá passando há 20 anos. Tem uma novela na Austrália que passa no canal de televisão há 20 anos. É como se a gente tivesse... Oi, Carolina, tudo bem? É como se a gente tivesse... sei lá, Avenida Brasil passando na televisão há 20 anos, você imagina? E por que as pessoas... Nossa, Magli, que horror, eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa, que absurdo. Gente, é cultural. A gente não assiste Chaves a vida toda. E ainda dá risada quando Chaves faz aquele negócio que a gente sabe que vai acontecer, que a gente já viu. Eu lembro quando eu ia na casa da minha avó, toda vez que eu chegava lá de tardezinha, tava meu avô assistindo Chaves. E aí meu avô pegava e falava assim pra mim, olha lá, o Chaves vai fazer isso aqui. Aí o Chaves fazia, ele...
E eu ficava olhando e falava, cara, como meu avô consegue rir desse negócio, sendo que ele já sabe o que vai acontecer? Porque é cultural. A gente cresceu assim. Então, na nossa cabeça, na nossa construção, existe esse negócio de ter uma linha e não mudar essa linha. E tudo bem. Só que os episódios do Chaves não eram todos na vila. Não eram todos ali no mesmo local. A maioria era. Mas ele tinha ali uma linha editorial que era os passeios, a escola, Acapulco. Vocês estão vendo que tudo ao nosso redor segue esse padrão? E dentro da rede social a gente tenta fazer da casa da mãe Joana e não dá certo. Por quê? Porque nós somos pessoas que temos padrões mentais. E quando esse padrão muda demais, a gente tende a não ter conexão. Então essa moça que vai falar de bolo, na linha editorial dela primária, ela não pode pegar essa linha primária e na secundária jogar um negócio que não tem nada a ver com nada. Não pode. Porque se ela fizer isso, ela enfraquece a linha primária. Pensa que a linha secundária, ela é como se fosse um bastão que segura a linha primária. Então eu tô falando de bolo aqui, na minha segunda eu posso falar de família. Por quê? Porque família envolve bolo. Quando a família comemora, elas compram bolo. Quando a família celebra, eles compram bolo. Quando a família tá reunida para um cafezinho à tarde, eles fazem um bolo. Então essa família aqui, ela vai ser muito próxima. Vão falando seus nichos aí no comentário que eu vou dando sugestões pra vocês. Eu acho que vai ser bem legal assim. Me fala o seu nicho e eu vou te dar uma sugestão de linha secundária pra você falar. Acho que vai ficar legal. E aí de linha terciária, né, que essa menina vai fazer. Qual que é a terceira linha que ela vai entrar? Essa terceira linha, ela não precisa ter tanta conexão. Mas você também vai ter que dividir o quanto você fala de uma linha, da primária, da secundária e da terciária. Então, você vai falar o quê? Na primeira linha, você vai usar de 60 a 70% do seu tempo falando. Eu vou terminar aqui a fala e eu já vou entrando aqui nos temas, tá? Então, nessa linha primária, você vai gastar de 60 a 70% do seu tempo falando dela. Por quê? Porque ela é a tua linha principal. Ela é o teu Chaves. Ela é o teu Chaves. E o seu Chaves é ali. É o Kiko, é o Chiquinha, é ali. É aquele núcleo de pessoas. Então, a tua linha primária, ela tem que ser majoritária dentro da tua rede social. Para as pessoas entrarem ali dentro, olharem os seus posts e não terem dúvida do que você vende. Eu não posso entrar no perfil da Marielle e ter dúvida que a Marielle vende moda, vende roupa feminina. Eu não posso ter essa dúvida, porque se eu tiver, naquela hora eu enfraqueci a minha rede, a minha linha, e ela não me deu autoridade. A segunda linha editorial, ela tem que ser menor. Então, se você tá falando 60% em uma, você tem que usar essa por volta de 20%. Você tá com 60% em uma, você usa de 20% a 30% a linha secundária. E essa linha terciária, você usa ela com esse restinho que sobrar. Que esse restinho que sobrar, que geralmente é 10%. E nesses 10%, Magda, eu falo de quê? Fala do que você quiser. Do que você quiser. Fique livre para falar do que você quiser. Mas, Magda, eu vendo bolo. Depois eu tô falando de família. Eu posso falar de impressora? Fala. É 10% do teu tempo ali. É muito pequeno. Vai trazer até pessoas novas ali que gostam de impressora e quem sabe elas conseguem até ser convertidas para comprar o teu produto. Agora, se você usa a tua linha terciária como secundária, você tira a conexão que a primária e a secundária têm. Agora vamos aqui para os nichos. Velas aromáticas, tá? Seu nicho primário são velas aromáticas. Você vai falar sobre a vela, você vai dizer quais são os locais para usar essa vela. O segundo poderia ser tranquilamente relacionamentos. Olha que legal. Mas o que tem a ver mais velas com relacionamento? Você pode usar esse tipo de velas em qualquer ambiente, em qualquer situação. E quando eu falo relacionamentos, não é só relacionamento marido e mulher. Relacionamento de amizade, relacionamento de você com a tua família. Em momentos agradáveis, vocês acendem uma vela. Quando a família tá feliz, com harmonia, todo mundo bem, né, feliz ali dentro de casa, a gente na hora lembra de um cheiro agradável. Esses dias eu falei aqui no meu Instagram
que eu ganhei uma vela, né, de uma amiga minha que tá empreendendo agora. E ela mandou as velas pra minha casa, e aí eu acendi uma das velas e, cara, eu chorei. Chorei porque a vela tinha um cheiro de, eu acho que era de capim santo, sei lá, limão, com alguma coisa assim. E quando eu perdi minha filha, uma amiga minha me deu uma vela. E eu nunca gostei desses cheiros, assim, de cítricos. Eu nunca fui muito fã. Eu sempre gostei de cheiros mais doces. E aí, quando eu acendi essa vela, eu não sei, aquele momento com aquela vela me deixava muito emotiva, né? Eu chorei muito, eu gostava de acender aquela vela todos os dias, eu ficava com medo da vela acabar. E aí, no dia que eu ganhei essa vela, agora, não tem muito tempo, deve ter uns 3 meses, ela me deu a vela, eu acendi e o cheiro era o mesmo. E aquele cheiro me trouxe todas as memórias. Então, isso pode ser usado dentro do relacionamento. Quais as memórias que a vela te traz? Sabe, olha que legal, olha que nicho legal de ser explorado. Quais são as memórias que você tem com a vela? Olha que gostoso você associar uma memória bem afetiva, uma coisa bem sentimental a essa vela. Você quer ficar mais alegre hoje? Usa a vela de alecrim dourado. Hoje você tá mais pensativa, mais concentrada? Usa a vela de lavanda. Sei lá, tô falando aqui os cheiros, você que decida aí, você que é especialista de vela. E a terceira? Qual que é a terceira linha que você pode falar? O que você quiser. Pode falar da sua coleção de botão, pode falar da tua coleção de unhas, o que você gosta de fazer nas unhas, pra onde você foi no final de semana, o que você anda fazendo na sua casa. Não precisa ser necessariamente ligada à vela, porque você já tá falando dela na primeira e na segunda. A terceira pode sim e deve ser algo fora disso, para criar conexão com as pessoas. Entende? A minha linha primária aqui dentro hoje, depois que eu trouxe o Instagram como uma ferramenta de trabalho para minha vida, é, primeiro, marketing digital. Segundo, eu falo muito de família aqui, de filhos, principalmente, porque eu sei que o meu público-alvo tem filhos e isso agrega demais pro marketing digital. Quando eu te entendo, quando eu sei do perrengue que você passa em casa, quando eu sei como é difícil empreender com filhos, eu mostro isso pra você na prática, tá? Que tem dias que tá um caos, tem dia que o negócio aqui tá pegando fogo, e isso é muito complementar à minha primária. E a minha terciária, né, a terceira linha, eu falo de religião, eu falo de outras coisas, eu falo das coisas que eu uso aqui em casa, eu mostro coisas da minha vida. Quando a gente ia na igreja, né, física, eu mostrava eu indo na igreja. E isso era uma pequena parte da parte grande que eu falo hoje de marketing digital. Deixa eu ver. Deixa eu ver mais nichos aqui. Moda feminina, olha, Marielle. Moda feminina, quando você diz também moda feminina, você tá falando algo muito abrangente, né? Você tá falando de roupas femininas. Então, você tá falando de roupas femininas na sua primária. Na segunda, na sua linha complementar, você pode estar falando de complementos àquelas roupas. Você pode estar dando para essa pessoa informações do que ela pode complementar a roupa dela. Então, a tua linha secundária pode ser não só a roupa, mas cabelo, estilos, como se vestir, entendeu? Esse tipo de consultoria de ajudar a pessoa a complementar a sua linha primária. Para quando ela olhar a sua linha primária, ela ainda dá mais valor a ela. Ela fala, nossa, que legal, lá no perfil da Marielle, eu não encontro só a roupa. Eu encontro umas combinações legais. Olha só, imagina se você pegasse essa moda que você ensina aí para as meninas na sua linha primária e incluísse na sua segunda joias complementares a isso. Ó, você vai usar um casaco branco? Então usa um acessório bem colorido para dar um contraste. A pessoa já não ia ter informações apenas da roupa lá. Lá seria um núcleo para ela aprender mais coisas, entende? Venda de prata 925, eu não entendi muito bem o que é essa venda de prata aqui. Mas a Leila fala, o meu é psicologia, eu falo de livros, filmes e estudos. Olha que legal. A psicologia para você já é o teu primeiro, né? Onde você vai falar para a pessoa o que é psicologia. O que a psicologia trata. O que a psicologia resolve. Por que você precisa de um psicólogo? Agora, a tua linha secundária já pode ser esses livros, filmes, estudos. Isso pode ser a tua linha secundária. Ou você pode tratar um problema específico. Você vai tratar problemas disso? Então, esse vai ser a tua linha secundária, a sua linha primária. E a secundária pode ser você dando essa base
para as pessoas conhecerem mais o porquê desse problema. Por exemplo, você vai tratar a ansiedade. Então, na tua ansiedade é o primário. O secundário, você pode falar de outras coisas complementares, de problemas que causam ansiedade, a família, livros que podem te ajudar. Nem sempre o primário e o secundário precisam ser totalmente distantes um do outro. Eles geralmente precisam ser muito complementares para eles se ajudarem. Tá? Então, por exemplo, aqui, o confeiteiro que eu lancei aqui na Austrália, né, o Camilo. Quando eu cheguei no Instagram dele, ele só falava de bolo. Todo dia era bolo. E ele postava um bolo por dia. Todo dia era um bolo, um bolo, um bolo, um bolo, um bolo, um bolo. E por mais que a rede social dele fosse bem pequena, a gente conseguiu fazer mais de 100 mil dólares na rede social dele. Ele não tinha nem 15 mil seguidores. E bem fraca, a rede social dele era bem fraca na época. O que a gente implementou na rede social dele? Para poder dar uma esquentada nessa rede social. A gente mostrava os bolos que ele fazia. Mas a gente também mostrava para as pessoas como enfeitar aquele bolo. A segunda linha dele foi totalmente a decoração do bolo. Porque ele é designer, além de tudo ele é designer. Então ele fazia uns bolos muito lindos. Tipo assim, com a cara da pessoa. Era um negócio surreal. E a linha editorial dele primária era esses bolos maravilhosos. Era o Camilo top das galáxias, meu Deus, maravilhoso. A segunda linha dele era ensinando a fazer todos esses toppings do bolo que deixavam os bolos dele surreal. E as pessoas nem imaginavam como eram feitos. Eu lembro que em um dos workshops que a gente fez juntos, ele ensinou a fazer uma orquídea de papel que ficava surrealmente surreal de linda. E ele fazia com uma prancha de cabelo. Claro que era usada só pra isso, né, gente? Ele também não passava no cabelo, vocês entenderam. Mas ele pegava aquela folha de papel, passava a prancha, a folha já dava todo um alinhamento assim, e virava uma flor linda em 15 minutos. E os outros confeiteiros ensinando a fazer aquele negócio manual e tal, não sei o quê. Então isso virou uma linha muito forte dele, toda essa decoração, como decorar, como fazer esse buttercream perfeito, toda essa decoração virou uma linha secundária. E a terceira, ele falava de qualquer coisa. Ele falava da família, falava do marido dele, falava de qualquer coisa. Falava de um monte de assuntos. Entendeu? Então, a primeira linha dele era o bolo, a segunda era a decoração do bolo. E isso foi muito complementar, foi o suporte que precisava para o bolo dele ficar melhor ainda. Entende como a linha precisa dar esse suporte para outra linha? Se ela não dá esse suporte, fica vago. Então, por mais que a gente tenha tendência de achar que a gente tem que falar sobre muitas coisas no nosso Instagram, quanto mais coisas vocês falarem, menos as pessoas te reconhecem como autoridade naquele assunto, gente. É impressionante. É impressionante. Sabe por quê? Porque nós que estamos do outro lado da câmera, nós temos uma visão. E ela é muito limitada. Quem tá aí do outro lado da câmera tem uma visão totalmente diferente. E a obrigação de quem está aqui é pensar por quem está aí. Se a gente não faz isso, a gente deixa essas pessoas que estão aí, a Deus dará. E o que eu quero dizer com isso, traduzindo em palavras muito simples para vocês entenderem. Vocês que estão aí, estão buscando na Majli hoje marketing digital. Se vocês chegam na página da Majli para ver e não tem o que vocês estão procurando, vocês, querendo ou não, tiram um pontinho da minha credibilidade. Isso acontece de uma forma muito natural. Não é nem porque vocês querem, porque vocês são ruins. Não, é natural. E a impressão que eu tenho estando daqui é que, eu já falei disso ontem. Mas eu já falei disso hoje. Mas eu já falei disso anteontem. Vou falar de novo. Marketing digital, marketing digital, marketing digital. Ninguém aguenta mais. Só que quem está aí, qual que é a impressão que essa pessoa tem? Olha aqui ela vendo no Instagram. Vê fulano, vê ciclano, vê beltrano, vê fulano, vê ciclano, vê beltrano. Eu vou ver o que a Majli postou hoje de marketing digital. Entro lá, tá a Majli falando de, sei lá, acetona na unha. É ruim? Não é ruim. Mas de alguma forma desconectou aquela pessoa que foi ali e está ali porque ela queria aprender mais sobre marketing digital. Vocês compreendem isso? Eu demorei muito tempo a entender isso. Eu tinha uma visão que era a minha visão.
do teu olho. Eu achava o seguinte, mas eu já postei ontem, ela vai ficar de saco cheio. Mas a Magli de novo postou. Isso se chama, gente, linearidade. Meu Deus, gaguejei aqui agora. A gente precisa ter uma linha linear de conteúdo e de assuntos que a gente vai falar aqui. E por mais que fique maçante na tua cabeça, não é maçante para quem está aqui para aprender. É como se o seu professor de física começasse a falar de geografia. Então, tudo bem o professor falar hoje de geografia um pouquinho. Mas se o professor de física não ensinar física, o que ele está fazendo aqui então? Eu quero aprender física com o professor de física. Se eu quisesse aprender geografia, eu ia para um professor de geografia. Vocês estão compreendendo que na rede social ela imita a vida? A rede social é uma imitação da vida. Da vida. E a gente às vezes acha que a rede social é um mundo paralelo. Não é. É uma imitação da vida. Você vai na faculdade para aprender um determinado assunto e você sabe que todas as vezes que o professor chegar na aula, ele vai falar sobre aquele assunto. E tudo bem. Porque foi isso o acordo que vocês fizeram. Quando você comprou a tua passagem para a faculdade, você sabe que aquele professor vai falar daquilo ali. E não tem problema ele falar daquilo ali. Porque não é ruim ele falar daquilo ali. É expected. Você esperou que ele falasse daquilo ali. Então, na sua rede social, você... Mi, obrigada, comprar um badge. Linda. Na sua rede social, você não pode esperar que seja diferente. Que hoje você tá falando do seu cachorro, amanhã você tá falando da tua roupa. Depois você tá falando do copo quebrado na sua casa, depois você vai falando da tua roupa. Depois você vai falar da tua família, do negócio que aconteceu, do Covid, não sei o que lá. E depois você vai falar da sua roupa. Não pode. Não pode, porque você cria na cabeça do seu seguidor que você não domina aquele assunto. Eu sei que é loucura, eu sei que é triste. Eu sei que aqui na rede social tem muita gente boa que não é reconhecida e tem muita gente ruim que é reconhecida justamente porque as pessoas entendem a dinâmica. Elas entendem como que funciona. E às vezes vocês passam muito tempo sem entender a dinâmica de como funciona e tentam dar murro em ponta de faca pro resto da vida. Então a linha editorial, gente, ela é muito clara em relação a esse aspecto porque ela te protege. Ela te protege de não ter que falar sobre qualquer assunto que aparecer. Vocês não ficam com a obrigação de falar de tudo que aparece. O eclipse, eleições, não sei o que lá mais, e etc. Vocês podem falar? Pode, mas nos seus 10%. Se vocês falarem mais do que isso, vocês estão saindo do teu propósito da rede social, que é ter uma linha editorial bem definida. E a linha editorial é o carro que dirige tudo. Porque é onde você sabe o que você vai ter que falar. Que é o que te dá a linha do que você vai ter que pensar. É o que te dá as ideias de conteúdo. Ela te traz tudo isso. Vamos ver mais um aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Psicólogo, moda infantil. Eu já falei de moda, né? Eu moro nos Estados Unidos, sou casada com um australiano. Ou com australiano, não, com um americano. As pessoas se interessam por isso. Eu falo também de saúde mental. Olha só, a Luna fala sobre a vida dela nos Estados Unidos, casada com um americano. E essa é a linha principal dela ali. Ela contar como que é o dia dela nos Estados Unidos, como que é a vida casada com uma pessoa diferente. E olha, as pessoas têm bastante interesse disso, sabia? Eu lembro que quando eu falava de todos os assuntos aqui no meu Instagram, as pessoas queriam muito saber como que era o Samuel. Por mais que, assim, era difícil até provar que o Samuel era australiano, porque o Samuel tem cara de brasileiro ou português, sei lá. E ele fala português muito bem, por sinal, né? Então as pessoas falam, ele é australiano mesmo, só que o Samuel nasceu aqui, né? A vida dele é na Austrália. Ele não sabe nem o que é ser português, a não ser comer bacalhau. Ele só finge que ele é português, porque ele não tem nem cultura portuguesa. Os pais moram aqui há mais de 40 anos. Então, assim, não tem muito forte a cultura portuguesa no Samuel, principalmente. E as pessoas queriam saber como que é mais da vida com uma pessoa que não conhece. Como que são as coisas, as conversas, do que vocês falam. Queriam saber de tudo isso. E olha que legal, dentro dessa linha editorial primária, você pode colocar passeios, por exemplo. Você pode colocar os lugares que vocês vão, você pode colocar como que é o teu dia a dia quando vocês saem.
Tipo, as pessoas queriam saber até coisas assim, mas como que vocês conversam? O que vocês conversam? Porque com o brasileiro, a gente tem a tendência de falar sobre coisas, né, muito parecidas. Tipo, como que você conta uma história de alguma coisa que aconteceu na infância se ele não tem nem ideia? E realmente é muito diferente casar com uma pessoa de outra cultura. Não é fácil. Não é fácil. Tem horas que a gente queria ter uma pessoa que cresceu na nossa mesma cultura. Mas, por outro lado, eles têm uma visão também muito diferente de resolução de problemas, né? Eles são bem diferentes na questão de resolver problemas. A gente já tem aquele negócio de esperar como que o brasileiro resolve. E o australiano, no caso, resolve de uma forma diferente. Coisas que são muito bobas pra gente, pra eles é muito grande. Coisas que são muito grandes pra gente, pra eles é muito simples. Então tem tudo isso, mas não trocaria meu Ozzy por brasileiro. Mas não por quê, né? Porque meu Ozzy é meu Ozzy. Apaixonada. Vamos lá. Presentes personalizados. A Publi Day. Olha que legal de presentes personalizados. Você tá falando de uma coisa que é totalmente personalizada pra alguém. Que você vai ter que criar aquilo ali baseado no que a pessoa pediu, geralmente, né? Você vai criar uma camiseta, você vai criar um produto, uma xícara, alguma coisa com o nome da pessoa e etc. A segunda linha editorial que você pode falar é celebrações. Eu adoro essas questões de celebração com algo personalizado. Eu acho que fica muito legal. Eu gosto muito de coisas personalizadas. Muito. Eu acho muito, assim, thoughtful, sabe? Que é, tipo, pensou em mim pra fazer. Do que, tipo, foi lá na loja, comprou e me deu. Eu gosto muito desse negócio. Eu sou muito, assim, gente, de preferir uma carta, um negócio que a pessoa pensou em mim, do que algo muito genérico, muito caro. Eu sou muito daquela mãe que vai preferir aquelas cartinhas com a mãozinha desenhada, escrito, mamãe, eu te amo. Eu vou adorar receber tudo isso. Amo. E meu pai também é muito assim. Minha mãe também, mas minha mãe gosta dos presentes, sabe? Mas meu pai, ele tem esse aspecto, assim, de gostar desses negócios de cartas. Dá, às vezes, um sapato caríssimo pra ele. Ele olha assim, bonito, filha. Aí, teve uma vez que eu e minha irmã fizemos uma carta de rolo. Sabe aquelas que enrola assim? Ai, meu pai pegou aquela carta e leu letra por letra da carta, foi desenrolando e lendo e chorando. Entende? Então eu tenho isso de gostar desses negocinhos, manual, escrito, fizeram pra mim, pensaram em mim. E toda essa questão de presentes personalizados pode ser usada nas comemorações. O que você anda dando pra sua família? O que você anda dando pros seus amigos no teu de personalizado? Você tem noção o quanto personalizado pode marcar a vida de alguém, uma celebração, alguma ocasião muito especial? Eu gosto muito de trazer todos esses nichos que falam de família, de cultura, de celebrações. Eles são muito genéricos, mas eles são muito complementares também. Eles são muito bons. E eu gosto muito de levar eles, porque eles fazem parte da realidade, do imaginário de todo mundo. Todo mundo tem uma família, todo mundo tem uma amiga, todo mundo celebra coisas, todo mundo faz aniversário. Então isso é muito legal de usar de complemento, porque você dá um suporte muito pesado. Muito pesado, principalmente quando o seu produto é algo desse tipo, entendeu? Não é um produto, assim, físico que seja bolo, por exemplo, ou igual o meu cliente, né? Que não seja um design ali onde ele pinta a cara de uma pessoa no bolo, entendeu? Isso daí não seria uma celebração, algo tão pesado ali pra ele, na linha editorial dele. E outra, a linha editorial é algo tão particular que você sabe o que você gostaria de complementar aquilo ali. Eu sei que hoje, falando dos meus filhos aqui, é muito complementar. Por quê? Porque eu conheço vocês. Agora, vocês que conhecem a sua audiência, que precisam ver qual que é o segundo assunto mais perguntado aqui. O que as pessoas mais perguntam aqui no meu Instagram? Porque se as pessoas perguntam muito, né, perguntam muito sobre isso, talvez seja uma forma de você agregar a tua linha editorial, esse assunto que as pessoas perguntam tanto. E de alguma forma criar uma conexão com o que você está vendendo. Então sempre lembre que a linha editorial secundária, ela precisa ter conexão com o que você vai vender. Se você não criar conexão com o que você vai vender, você vai perder a venda. Porque a pessoa vai desconectar totalmente. A minha linha editorial primária é psicologia, a segunda é lençóis de cama. Aí você vai começar a falar de lençóis de cama, o pessoal vai sair do seu Instagram para ir lá ver o lençol e não vai voltar. Entendeu? Então precisa ter essa conexão. Vamos ver aqui mais. Sou fotógrafa. É necessário ter só um Insta pessoal e um profissional? Falo muito de maternidade no meu pessoal e no de fotografia só de coisas de cliente. Olha, Natália,
Como eu falo para mães, como eu falo para mulheres, eu vou sempre aconselhar que vocês tenham um Instagram. Por quê? Porque ter 2 Instagrams, para a realidade do ser humano, não é uma coisa muito fácil. Para uma mãe que tem filhos, ainda é mais difícil, porque você vai ter que dar atenção demais para os 2 Instagrams. Você vai ter que criar conteúdo no seu para poder engajar esse público, e na hora que você for fazer venda, você manda eles pro de fotografia. Quando chegar lá no de fotografia, você precisa engajar lá também. Entendeu? Então, será que a tua realidade hoje permite você ter esses 2 Instagrams? Porque se não permitir, não tem problema você misturar. Ah, Marjorie, mas eu falo de fotos criativas lá das fotos. Não tem nada a ver com o que eu falo aqui no meu. Então, se não tem nada a ver, de onde vai vir o tráfego para esse perfil de fotografia? De algum lugar tem que vir tráfego. E quando eu digo tráfego, é tráfego de pessoas. Sabe quando você tem uma loja física e um monte de gente passa na frente? Essas pessoas são tráfego de pessoas. Não tráfico, tráfego. Então, de onde vai vir o tráfego para esse local? Você vai pagar para o Instagram trazer essas pessoas? Se for pagar para o Instagram através do tráfego pago, né? Quando você vai pagar para o Instagram trazer pessoas com o perfil que você escolheu, ok. Mas se você está pensando de usar a rede social como uma forma orgânica de trazer pessoas para ver o teu trabalho, então um local precisa trazer o tráfego. Pode ser o próprio Instagram, a própria conta, ou uma conta que você tem, que você compartilha a tua vida ali, e você vai mandar pessoas para lá. Agora, se o teu conteúdo pessoal é de maternidade, coisas pessoais, nada a ver com as fotos que você faz, então você vai precisar criar uma estratégia para o seu, para continuar engajando, e para o de fotos. Agora, se as tuas fotos são de família, também fotos de bebê, também foto de momentos com familiares, etc. Aí não tem problema nenhum você fazer os 2 em um só. Você pode continuar falando da tua vida, mas você vai ter que usar a fotografia como informação primária dentro do seu Instagram. E talvez compartilhar um pouco menos sobre maternidade e um pouco mais sobre a fotografia. Mas não tô dizendo que você vai eliminar, você vai apenas reduzir a quantidade. Reduzir a quantidade de maternidade e aumentar a quantidade de fotografia. Não sei se ficou claro pra você. Como crescer no Instagram? Gente, o Instagram, para você crescer, você precisa ter um objetivo. Por exemplo, eu tô fazendo aqui com vocês hoje, né, uma live explicando para vocês o que é a linha editorial, porque eu quero mostrar para a audiência que eu já tenho, que eu tenho um produto muito legal para ela. Eu não tenho a necessidade hoje de crescer mais. Hoje, que eu estou trabalhando para esse lançamento. Porque eu quero fazer um lançamento interno para as pessoas que estão aqui dentro. Então, o meu objetivo é acordar as pessoas que estão dentro do meu Instagram hoje para que elas me vejam. Agora, qual que é o objetivo quando a gente diz assim, eu quero crescer o Instagram? Crescer o Instagram é para fazer mais vendas? Crescer o Instagram é para que mais pessoas te conheçam? Só que aí vem aquela pergunta muito grande. Você já está vendendo para os que estão dentro? Você está vendendo já para a base que você tem? Porque o melhor sinal de agora preciso crescer é quando você já tem uma base e essa base está comprando de você. Se ela não está comprando de você, existe uma objeção, existe uma barreira. E você precisa conseguir descobrir o que é essa barreira que está fazendo as pessoas que estão aqui não comprarem. Porque no dia que você descobrir isso, o crescimento ele vai ser totalmente proporcional ao seu número de vendas. Porque crescer apenas no Instagram, por crescer, não é aumentar vendas, gente. É muito ilusório pensar que quanto mais pessoas você tiver, mais você vai vender. Tem Instagrams que eu comecei a trabalhar que já tinham mais de 300 mil seguidores e não faziam vendas. Não vendiam nada. Então, quando a gente for pensar em crescimento, sempre pensa. Claro que vocês estiverem procurando vendas, né? Fazer dinheiro. E aqui eu sempre vou incentivar vocês a fazer dinheiro. Porque eu acho que uma mãe que passa o dia inteiro no Instagram,
que passa o dia inteiro engajando, que fica pensando em conteúdo, que fica às vezes se privando de um jantar de família para poder responder mensagem, ela tem obrigação de fazer dinheiro na internet. Não é justo o tempo que a gente tira da nossa família para ficar num local sem fazer dinheiro. Não é justo. Não é justo. Então, você quer fazer dinheiro? Esquece os números um pouquinho. Deixa os números assim de lado um pouquinho. E pensa o seguinte, com a base que eu tenho hoje, quanto eu consigo fazer de dinheiro? Quanto que cada seguidor aqui me retorna em dinheiro? E eu não tô falando que cada seguidor tem que retornar 1.000, 2.000, 3.000 reais, não. Cada seguidor tem que te dar alguns centavos de dinheiro por ano. E quando eu digo isso, é dividindo quanto você vende pelo número de seguidores, gente. Não tô falando que cada um vai dar alguma coisa, porque não é a realidade, né? Então, mas, beleza, Marge, eu já vendo pra minha base. A minha base já compra de mim sempre. Como que eu faço pra crescer agora? Crescer é uma métrica de espalhar o que você faz para mais pessoas. E o que a gente faz para poder ter esse nome espalhado para mais pessoas? É trabalhar no que a gente chama de topo de funil. E o que é o topo de funil? Topo de funil é quando a tua mensagem, você deixa ela um pouco mais rala para que ela consiga atingir pessoas que não estão no mesmo nível de consciência e entendimento que os seus seguidores que estão lá há um tempão já sabem. Então, vamos falar das velas aromáticas, tá? Vamos dizer que eu já tô seguindo essa moça há um tempo, já conheço o trabalho dela. Eu já sei das velas, ela já me mostrou as velas, eu já vi. Eu já sei que para apagar a vela você tem que usar um negocinho específico lá, que você não pode soprar, senão a vela faz um maior fumaceiro na casa. Você tem que... eu já sei bastante coisa sobre as velas, que você tem que cortar o cabinho para poder acender, que se você não cortar o cabinho para acender, a vela desce torta e aí depois a vela acaba um período mais rápido. Eu sei de tudo isso, porque eu tô seguindo ela há um tempo. Mas o que uma pessoa que acabou de chegar precisa saber? O conteúdo de topo de funil, gente, é aquele conteúdo que ele não agrega muito, mas ele é altamente compartilhável. Chame aqui uma amiga que tá precisando de força hoje. Convide aqui aquela mãe que é batalhadora. É aquele conteúdo que não agrega tanto, mas ele convida muitas pessoas. Uma outra estratégia que é muito, muito, muito usada aqui na Austrália é o conteúdo de comentário, que a gente chama de best comment, em muitas páginas do mesmo nicho. Então, o que você pode fazer? Quer crescer a tua base. Você fala sobre nutrição. Então, você vai em perfis de nutrição e coloca no perfil um comentário muito bom em relação ao post que a pessoa está fazendo. Geralmente, quando você fala algo muito legal para a pessoa que escreveu. Eu sei que é um jogo de inflar o ego. Eu sei que é. Mas muitas pessoas trabalham desse jeito. Ela pega, vai lá no Instagram dessa pessoa de nutrição, né, no caso aí da Crislaine, vai lá no perfil de nutrição da Pugliese, por exemplo, e escreve lá. Nossa, muito legal esse post que ela escreveu sobre tal dieta. Eu sou nutricionista também, e a dieta que eu ensino para os meus alunos tem dado muitos resultados. Tenho 2 alunos que em 2 meses obtiveram tal resultado. Muito legal. Postei uma foto deles hoje lá no meu Instagram. Então, quando você começa a falar, fazer a tua propaganda nessas páginas de outras pessoas, o que acontece? Se o teu comentário recebe muito like, ele sobe lá pro topo dos comentários. E aí, esse comentário vai ficar recebendo fluxo de pessoas. E aí, nesse fluxo de pessoas, eles dão like no seu post e eles se interessam para ir na tua página. Se você faz 30 desses por dia, inevitavelmente você vai ganhar mais seguidores. Inevitavelmente. Porque as pessoas vão ver o teu post, elas vão ver que você tem autoridade sobre aquilo ali que você tá falando, elas gerou um interesse nela de ir lá no teu perfil e ela vai lá no teu perfil olhar quem é você. Só que essa estratégia isolada, ela é uma bosta. Por que ela é uma bosta? Porque se você não tem um perfil muito legal e atrativo, se você não tem um perfil onde você tem informações que sejam muito relevantes para aquela pessoa,
o que vai falar? O que vai acontecer? Ela clica ali, vai lá ver o teu perfil e não fica. Então, muita gente faz isso. Olha, eu vi um cara esses dias, não vou nem falar aqui, senão vocês vão saber quem é. Que ele pegou um textinho e ele colou esse mesmo texto em pelo menos uns 60 perfis. E, coincidentemente, dos 60 perfis que ele fez, eu devo seguir uns 10. Aí eu entrava no perfil da pessoa pra olhar, né? O post, tava lá o menino escrevendo e eu... Entrava no outro post, tava o mesmo texto lá. E o pessoal começou a perceber. E a galera começou a escrever no post dele. Você não tem mais nada pra falar, não? Você só sabe falar isso? Meu, de novo, você, que chato. Vocês estão vendo que nada dá pra ser automático? Não dá pra ser automático. E essa nem é a estratégia que eu mais gosto de usar. A que eu mais gosto de usar é o topo de funil. Porque no topo de funil, você convidou alguém que você gostava. E quando essa pessoa que você convidou, que você gosta, tem muito mais credibilidade do que alguém que viu meu post aleatório lá. Mas ela funciona. E funciona muito bem. Tem perfis aqui na Austrália, que aqui na Austrália é muito comum essa estratégia. Então a gente vê assim, ó, por exemplo, um cara que segue o outro, aí esse cara posta, esse outro vem, corre e comenta. Nossa, muito top seu conteúdo, cara, você arrasou, você é o melhor. No meu Instagram hoje eu estou falando exatamente sobre isso, vem aqui ver, galera. Todo mundo faz isso o tempo inteiro. Eu fico impressionada como ninguém fica de saco cheio. Mas o pessoal usa. E a galera cresce muito. Tem gente crescendo 100 mil seguidores em 3 meses. Então, assim, é interessante fazer? É. E o Reels? Me perguntaram aqui o Reels. Mas o que você acha sobre o Reels? Preciso sempre fazer? Gente, toda vez que o Instagram lançar uma nova coisa, faça. Faça e nem perguntem. Faça. Por quê? Porque ele está fazendo com que essa nova ferramenta seja popular para as outras pessoas. Então, ele vai preferenciar essa ferramenta. Então, o Reels, por exemplo, hoje, ele tem maior alcance do que qualquer outro conteúdo dentro do Instagram. Ele tem mais alcance do que o post, ele tem mais alcance que os stories, ele tem mais alcance que o vídeo, que o IGTV, ele tem mais alcance do que todos. Por quê? Porque ele é uma ferramenta nova que o Instagram quer que se popularize. E por conta do vizinho lá, do Tico e o Teco, pode nem falar aqui, eles querem concorrência. Então, eles vão priorizar o Reels. Então, aproveitem o Reels. Ai, Magda, o que você acha das dancinhas? Eu não acho nada. Se você gosta de fazer dancinha, faça. Mas use tudo para poder incentivar o teu seguidor. Para poder mostrar para o seu seguidor que você sabe. E, gente, olha, uma coisa muito importante, que quando eu tô em lançamento, fica muito claro na minha cabeça, mas na cabeça das pessoas não fica, que é o seguinte. Ai, Magda, postei um conteúdo, mas não teve muita gente que curtiu, poucas pessoas comentaram. Tudo bem. Você está construindo uma base para as pessoas. Então, quando você começar a fazer vendas e você tiver novas pessoas ali, aquele post que você pôs que flopou, ele talvez seja o post que vai convencer alguém de ficar ali. Então, não tem problema quando você está mudando a tua linha editorial, quando você está afunilando os seus negócios, você perder pessoas. É muito normal, gente. É muito normal. Porque as pessoas vão se desconectando. A Magli falava só de negócio de pisadinha. Magli estava fazendo devocional direto. Magli me mostrava um monte de coisa. Agora a Magli não está mostrando nada disso. Não me conecto mais com ela. Vou sair. E é normal. Eu estava até vendo que quando você está nesse começo dessa transição, quanto melhor for o seu post, quanto mais audiência o teu post tiver, mais seguidores no começo você perde. Por quê? Porque o post que ele é muito bom, ele é encaminhado para mais pessoas na sua base. E quando você é encaminhado para mais pessoas na sua base, mais pessoas lembram que você existe. E aí é na hora que a pessoa fala, nossa, tem tanto tempo que eu não vejo a Ariane, deixa eu ver o que ela tá fazendo. Aí ela entra lá, nossa, a Ariane não tá falando mais nada daquilo que ela falava antes, não vou seguir mais não. É muito normal acontecer isso. E a gente chama isso no marketing de efeito W. Que é o quê? Você tá lá em cima, engajamento top, depois, ó, você começa a falar de coisa séria, você começa a falar de assuntos importantes, o que acontece? Cai. Pra começar a subir de novo. Que aí pessoas que estão interessadas naquele conteúdo vão começar a engajar com você. Aquelas que não comprariam saem,
mas aquelas que querem, elas sobem. É muito natural isso, mas é muito frustrante no começo. Você tá ali começando a falar de uma coisa que você quer vender depois. Você tá ali, você tá falando de coisas nada a ver. Você tá mostrando tua família, teu cachorro, um monte de foto de nada com nada. Do nada você vai começar a falar de algo profissional. E aí as pessoas olham e falam, meu, quem é essa pessoa? O que ela tá falando? Tá mostrando o cachorro agora, tá falando disso. Tem que ter a ver uma coisa com a outra. Deixa eles irem. Deixa o povo ir. Esse povo que não vai comprar nada de vocês, que não aprecia o seu trabalho, que não acha que você é suficiente boa para poder comprar de você, deixa eles irem. Porque terão vários outros que vão gostar de você. Às vezes a gente tem que sair dessa bolha de achar que todas as pessoas do mundo são as pessoas que a gente conhece. Existem muitas outras pessoas aí que estão sedentas por conhecer o conhecimento que você tem e que você, de uma forma egoísta, não compartilha. Porque você acha que você não é boa. Você não precisa ser boa, melhor do que todo mundo. Sabe de quem você precisa ser melhor? Do teu cliente. E às vezes essa informaçãozinha boba que você tem, que você acha boba, às vezes é o que tira o sono do teu cliente. Às vezes é o que faz ele ficar preocupado. Sabe? Então é uma coisa assim muito importante a gente reconhecer que o que a gente tem, por mais que seja pouco, é muito para alguém. E é egoísmo nosso não fazer, sabe? Olha, quão frequente eu preciso estar nos stories? Gente, os stories, ele é meio que o coração do Instagram. Ele é o coração do Instagram. É onde a vida acontece, sabe? É o pulsar do Instagram. Se você não está nos stories todos os dias, você dá a impressão para aquela pessoa que te segue de órfão, sabe? A mãe abandonou o filho, deixou ele lá na estação de trem. Quando ela volta, sei lá, o menino tá lá, pobre coitado, na estação de trem. Eu lembro uma vez que eu tava com a minha mãe, indo pro Brás, em São Paulo, né? E chegou lá no Brás, muita gente no trem. Meu Deus, muita gente mesmo. E aí minha mãe tava segurando a minha mão assim, pra não soltar, porque, cara, no trem daquele estilo, que se levantasse o pé, não sobrava espaço pra pôr o pé de novo pra baixo. E aí minha mãe segurando a minha mão assim, só que na hora que o trem abriu, a porta do vagão abriu, a minha mão com a da minha mãe começou a soltar, porque tinha muita gente empurrando a gente pra fora. E aí eu fiquei dentro do trem e minha mãe foi arrastada pra fora, cara. E aí eu parei na próxima estação, que era uma estação que ficava mais vaga, e aí eu desci do trem e fiquei lá. Eu lembro até hoje como que era ruim a sensação de estar abandonada, de não saber se eu veria a minha mãe de novo. Mesmo sabendo que minha mãe ia aparecer no próximo trem. Mas eu não sabia, eu tinha, sei lá, meus 6 anos. Eu achei que eu ia estar perdida ali. A sensação de quem tem Instagram e não posta stories é essa sensação de perda, de órfão. Que a pessoa não está ali pra ela. Se você tiver um Instagram todo dia aberto, com caixinha aberta principalmente, você dá a impressão pro seu seguidor que você está ali. Que ele pode te perguntar assim que ele tiver qualquer dúvida, que você é uma pessoa acessível. E ontem a gente conversando aqui, eu, a Michelle, o Felipe, vocês viram que a gente não compra das pessoas que vendem os melhores produtos. A gente compra de quem nós nos sentimos mais confortáveis. A gente compra das pessoas que a gente confia. E uma das formas de gerar essa confiança na cabeça do seu seguidor é aparecendo. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado, mas sabe por que é muito difícil e complicado? Eu vou falar algo aqui pra vocês que vocês vão concordar comigo. Não é complicado aparecer porque, eu tenho vergonha. Não é só por isso. É porque as pessoas ao nosso redor não olham pro que a gente faz como um trabalho. E a gente se sente ridicularizada quando a gente tá fazendo. Porque se as pessoas em volta falassem assim, ela tá fazendo stories, é o trabalho dela, ela precisa fazer, entendeu? Ela tá fazendo stories, ela tá fazendo, tá? É o trabalho dela, ela ganha dinheiro com isso, tá? Minha mãe tá mandando mensagem aqui no meu WhatsApp, não tô lembrando dessa história do trem. Mãe, eu lembro sim, lá no Brás. Então, aí minha mãe desesperada chegou, coitada, no próximo vagão. Mas eu a perdida lembro, aqui perdeu não lembra, né, mãe? Então, vocês estão vendo como que a gente fica
quando a nossa linha editorial tá perdida, ela fica muito bagunçada. Porque nem as pessoas ao nosso redor dão credibilidade. Porque um dia você tá falando do celular, outro dia você tá falando disso, outro dia você tá falando daquilo. Nem as pessoas da tua própria família reconhecem aquilo ali como um trabalho. Como algo que é o seu trabalho. E a gente tem dificuldade de aparecer na câmera por isso. Ai, vou fazer uma maquiagem. Já perguntam, pra que você vai maquiar? Não, porque eu vou fazer um stories. Ave Maria, fazer stories pra maquiagem, de besteira, um negócio de besteiragem dessa. É assim que a gente enfrenta. É como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca o tempo inteiro. Mas eu digo pra vocês que esse murro em ponta de faca acaba. Acaba. No dia que o dinheiro começa a entrar, ele acaba. No dia que o dinheiro entra, você tem o respeito da tua família. No dia que o dinheiro entra, você tem o respeito das pessoas que estão ao teu redor. Então tá na hora de fazer dinheiro, gente, com a rede social. Se você não é inscrita ainda no treinamento que eu vou dar agora em setembro, se inscreve na link da minha biografia para você não deixar de participar. Por favor, participe que vai ser muito legal. Eu vou explicar para você todos esses conceitos que são difíceis de explicar, né, em migalhas aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Eu vou sintetizar tudo para poder fazer muita clareza na tua cabeça. E você vê se aquilo ali é para você ou não. Se você vê que se esse treinamento vai ser bom para você ou não. E aí você vai me conhecer um pouquinho mais como professora, como alguém que vai te orientar. É assim mesmo, mas enquanto o dinheiro não está entrando, é assim mesmo. Eu sei que é assim, Marielle. Eu sei que é assim. Eu trabalhei, foram meses sem receber nada no meu primeiro projeto. Só contando que a pouca experiência que eu tinha seria suficiente. E graças a Deus foi. Graças a Deus foi, mas é difícil. Você sai de casa, você gasta gasolina, você compra isso, você compra aquilo. Você precisa investir assim, você precisa investir assado em algo que você não sabe se vai dar retorno. É muito difícil. Esse final de semana, e aí tem a impressão que você tá sempre brincando, que você tá no celular. Sabe, tá no celular o tempo todo, então tem aquela impressão de que tá trabalhando mesmo? Tá mesmo trabalhando? Então, assim, é muito difícil. Mas é muito recompensador também. Trabalhar com a internet pra mim hoje é um grande alívio. Sabe? É um grande alívio. Muito mesmo. Luna, obrigada pelo selo. Fofa, obrigada, linda. Obrigada, gente. Vocês compraram os selos aí. Eu fico muito feliz. Não só pela compra do selo, mas assim, pelo reconhecimento, sabe? Do trabalho. É muito legal quando a gente consegue agregar na vida das pessoas. E eu quero muito agregar na sua. Porque eu sei que não é fácil a vida. E às vezes a vida é mais difícil do que a gente coloca ela pra ser, sabe? Não precisa ser tão difícil assim. Não precisa ser tão, sabe? Não precisa ser tão difícil, sabe? Tão maçante a vida desse jeito. Às vezes a gente faz ela mais difícil do que ela deveria ser. Mas, gente, é isso. Eu espero que tenha ficado muito claro pra vocês esse conceito de linha editorial. Você precisa usar a linha editorial, porque a linha editorial te protege, ela te dá barreiras e ela te dá também essa questão de ser específica, de ser profissional, sabe? Pelo que você faz. Isso é muito, muito legal. Quando você cria essa especificação do que você faz, as pessoas conseguem te enxergar como alguém que domina aquele assunto. Então não tenham medo de ser repetitivas na rede social. É claro que você tem que transitar entre as linhas editoriais. Usar uma bem grande, onde você vai falar 60%, 70% do tempo. Uma secundária que você vai falar de 20% a 30%. E uma terciária que você vai falar 10% apenas do tempo. Então esses 10% vai refletir em tudo. Nos stories, nos posts. Tem que refletir em tudo. Para que você consiga chegar no teu objetivo. Olha só minha mãe falando, eu quero dizer que você pode chegar em qualquer lugar, só depende de você. É verdade, gente. É verdade. A rede social acelerou um crescimento que talvez demoraria 10 anos para muitas pessoas. Eu mesma nunca imaginei que eu iria trabalhar com a internet. Nunca, nunca, nunca. Eu tinha um emprego maravilhoso aqui na Austrália, mas eu não troco nada do que eu fazia para estar hoje com os meus filhos em casa, poder cuidar deles, olhar para eles todos os dias, sabe? Fazer os meus horários, poder ir no médico, não precisar ficar pedindo autorização para chefe para poder ir, aquele drama para poder cuidar das crianças, etc. Então, é possível viver. E eu vivo em dólar, hein? Eu vivo em dólar. Que é 3, 4 vezes mais caro do que viver aí no Brasil. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã
Vai ser uma live sensacional com o Marcos, que é um especialista em relacionamentos. A gente vai falar sobre o empoderamento feminino. Como que essa mulher se empodera. Como que essa mulher cria mecanismos para ela se empoderar e não passar por todas as síndromes de impostor, de um monte de coisa que a gente naturalmente passa quando a gente entra na internet. Então, assistir a live de amanhã é uma obrigação da senhora, viu? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima live. Tchau!